Imagine por um instante que o seu corpo, tudo o que você conhece como físico, visível, tangível, desaparece em meio ao calor intenso de um forno, ossos sendo reduzidos a pó. A matéria que te formou voltando à essência. Cinzas. É esse o destino que você escolheria? Seria esse o caminho que sua fé aprovaria? Se o seu corpo fosse transformado em cinzas, será que sua alma ainda teria acesso à promessa da ressurreição? Hoje, milhares de pessoas estão optando pela cremação em vez do enterro tradicional. Mas o que pouca gente se pergunta é: o que a Bíblia realmente diz sobre isso? Será que essa prática afeta a eternidade? Será que o fogo que consome também purifica? Ou será que ele elimina qualquer possibilidade de um corpo glorificado? Este vídeo vai confrontar suas crenças, desafiar seus conceitos e levar você a refletir sobre uma das decisões mais delicadas e definitivas da vida: o que fazer com o corpo depois da morte. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar tudo. Ao longo dos séculos, a humanidade sempre buscou uma maneira de honrar os mortos. Enterros com pompas, rituais silenciosos, lápides esculpidas com palavras eternas. Mas o cenário está mudando. De forma silenciosa e crescente, a cremação vem substituindo o enterro tradicional. Especialistas preveem que em menos de uma década, mais de 70% das pessoas optarão por este caminho. Mas o que isso realmente significa para a fé cristã? Estamos apenas falando de um método prático ou há implicações espirituais mais profundas? A pergunta que se impõe é direta. Os cristãos deveriam aceitar a cremação como parte do plano divino para o pós-morte? É aqui que o vídeo se transforma numa jornada profunda, onde confrontamos as Escrituras, a história e as emoções humanas para encontrar respostas. Começamos com 4 grandes perguntas, e cada uma delas pode abalar suas convicções mais íntimas, mexendo com o que você sempre acreditou sobre a vida após a morte. A primeira pergunta é simples, mas essencial. O que é a cremação? Pode parecer um processo técnico, mas o que acontece ali tem implicações simbólicas poderosas. O corpo, nosso templo terreno, é preparado, os metais retirados, e então colocado num forno que atinge temperaturas extremas. O calor, durante horas, destrói o que um dia respirou, sentiu e sonhou. Restam apenas fragmentos de ossos, que são moídos até se tornarem um pó fino, cinzas. Mas essas cinzas são diferentes, sem cheiro, sem carbono. Um resíduo limpo, silencioso, quase puro. O que acontece a seguir depende da vontade do falecido ou de seus entes queridos: guardar, enterrar ou espalhar. Mas você já parou para pensar que esse processo pode representar o próprio ciclo da vida? A Bíblia nos lembra, em Gênesis 3:21, pó és, e ao pó voltarás. A cremação, nesse sentido, não estaria em sintonia com essa verdade bíblica profunda e milenar, muitas vezes esquecida pela tradição religiosa. Por outro lado, a questão da ressurreição levanta uma dúvida angustiante. Se o corpo vira pó por meios artificiais, será que ele ainda poderá ser ressuscitado? Mas antes de irmos para essa resposta, precisamos entender que a cremação também está ligada a fatores modernos, como a sustentabilidade ambiental e a redução de espaço nos cemitérios. Em tempos de crise ecológica, muitos veem esse método como uma forma de respeitar não só os mortos, mas também os vivos. Menos uso de madeira, menos produtos químicos, menos agressão ao solo. Essa realidade moderna desafia as tradições, mas também abre portas para um entendimento mais profundo e adaptável da fé. Ainda assim, é preciso ter cautela. A Bíblia não dá uma ordem direta sobre cremação ou enterro, e o que ela diz, ou deixa de dizer, precisa ser interpretado com discernimento e reverência, evitando tanto o fanatismo quanto o relativismo que apaga as raízes da fé. Em alguns trechos bíblicos, o fogo está associado à purificação, à presença de Deus. Lembre-se da sarça ardente com Moisés, ou do fogo que desceu no Monte Carmelo durante o confronto de Elias com os profetas de Baal.
O fogo, portanto, não é apenas destruição, é também revelação, é transformação. Mas nem todo fogo na Bíblia é positivo. Existem casos em que a queima está ligada ao castigo, à punição divina. Em Gênesis, por exemplo, a ameaça de queimar alguém por adultério. Em Josué, a destruição dos que violaram mandamentos. Em Números, a morte de 250 homens consumidos por fogo ao oferecerem incenso de forma indevida. Isso levanta um alerta espiritual. É o contexto que determina o significado do fogo, e não o fogo em si. Saber diferenciar o fogo que consome por justiça daquele que purifica por misericórdia é essencial para não transformar o símbolo em doutrina ou o ritual em condenação eterna. E então encontramos em 1 Samuel 31 algo surpreendente. Os corpos de Saul e seus filhos foram queimados. Um dos poucos casos claros de cremação na Bíblia, e não por profanação, mas por respeito. Seus corpos estavam mutilados, exibidos publicamente. O enterro tradicional era inviável. E mesmo assim, os ossos foram posteriormente enterrados com honra, acompanhados de 7 dias de jejum. Essa cena revela que a cremação pode ser, sim, um gesto de dignidade e honra, quando o contexto exige. Não é uma regra, mas também não é uma condenação automática. E esse equilíbrio é chave para compreendermos o coração do Evangelho, que foca mais no espírito do que na forma. A Bíblia não nos obriga a seguir um padrão único de sepultamento, mas nos chama a agir com sabedoria, reverência e amor, até mesmo diante da morte. A grande pergunta volta com força agora. A cremação impede a ressurreição prometida na Bíblia? A resposta está em 1 Coríntios 15, quando o apóstolo Paulo afirma que os corpos mortais serão transformados em corpos incorruptíveis, espirituais e gloriosos, enterrados em fraqueza, ressuscitados em poder. Isso significa que Deus não depende do estado físico do nosso corpo. Ele não está limitado por carne, osso ou cinza. Jesus mesmo declarou: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá." A promessa da vida eterna não é anulada pela cremação, porque ela se baseia na fé, não na forma como nossos restos são tratados. Deus é soberano, e seu poder é ilimitado. Se ele formou o homem do pó da terra, ele pode muito bem restaurá-lo a partir das cinzas. Não se trata de lógica humana, mas de fé sobrenatural. Em 1 Tessalonicenses 4, Paulo nos dá o quadro final da esperança cristã. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os vivos serão transformados. Não importa se seus corpos foram enterrados, cremados ou perdidos no mar. O que importa é a fé em Cristo. A ressurreição é uma promessa espiritual, não um processo anatômico. Então, se você está considerando a cremação, o que deve levar em conta? Primeiro, verifique o que sua igreja ensina sobre o tema. Algumas denominações já aceitam a prática, desde que seja feita com respeito. Outras ainda têm reservas. Segundo, reflita se isso fere ou fortalece sua convicção sobre a vida eterna. Terceiro, pense em seus entes queridos. Sua decisão deve trazer paz, não confusão. Fale com sua família, compartilhe seus desejos e alinhe expectativas para que sua vontade reflita fé e amor. Quarto, entenda o impacto prático. A cremação pode ser mais acessível financeiramente e ambientalmente, mas isso não deve ser o único critério. O que importa, no fim, é que sua escolha reflita respeito, fé e esperança. Quinto, cuide de sua memória e legado. Escolha um local para as cinzas que tenha valor espiritual. Sexto, e mais importante, busque a paz com Deus. A morte é certa, mas ela não é o fim. Cristo venceu a morte, e a ressurreição é a ponte para a eternidade. Que sua decisão, seja ela qual for, nasça dessa certeza. Não é o fogo nem o túmulo que determina seu destino. É a sua fé. Se este vídeo falou com você, compartilhe com alguém. Comente com respeito, mesmo que pense diferente. E se deseja mais conteúdos assim, inscreva-se no canal e ative o sininho. Juntos podemos trazer mais luz a temas que desafiam, inquietam e edificam.
Que Deus te abençoe e que a paz dele, que excede todo o entendimento, guie todas as suas decisões, inclusive essa.